Glória a Deus. Quanto ao conselho, estaremos observando aqui duas vertentes muito importantes. São a situação daquilo que é analisado numa visão do conselho, é uma coisa boa, e também o conselho, ele não deve ser aplicado em alguma visão. O conselho, ele tem que ser uma maneira de expressar, de dar um solavanco naquela pessoa. Não dar o conselho, mas enfim, dar uma orientação para que ele reaja diante da situação. Então, dizer a uma pessoa o que ela deve fazer gera uma sensação imediata de boa intenção. O que aconselha se sente empoderado, pela valorização da sua opinião, superior pela capacidade de dizer o caminho a outra pessoa. É a pessoa que se encontra limitado e perdido em suas escolhas. Aquela que não enxerga ou não consegue enxergar uma saída. Por outro lado, tem aquelas pessoas que dizem: se você gosta mesmo de alguém, não dê conselho. Ajude as pessoas a se descobrirem e fazerem suas próprias escolhas. Quer dizer, é melhor você dar um solavanco para que essas pessoas, ela mesma se descubra, ela mesmo use a sua mente, se esforce, corra atrás, batalhe, erga, corajando essa pessoa, vá, você consegue, de que dá o conselho para ela. Então vejamos aqui. Não é apontando caminhos que vamos conseguir melhorar a vida de ninguém. Não é apontando o caminho que vamos melhorar a vida de ninguém. Como alguns às vezes dizem assim: olha, se você fizer como eu faço, você vai sair bem. Toda vida não é igual. A sua é a sua vida. Se você vai precisar de um conselho, se você necessita de um conselho, e se você tem essa visão, que encontre alguém, uma pessoa sincera, transparente, uma pessoa confiável, uma pessoa sábia, e que você deposita essa pessoa confiança, peça esse conselho. Mas também você tem que olhar esse outro lado. Você consegue, tenha força, veja, a sua opinião também é válida, e com isso você vai crescer. Esses dois lados do conselho vale a pena a gente ressaltar. Se o conselheiro fosse um poço de sabedoria ou de verdade, seu próprio caminho demonstraria seus constantes acertos. Quer dizer, se quem aconselha ou quem é conselheiro, e todas as vezes que as decisões que ela tomasse desse certo, ele seria uma fonte, de verdade. Seu próprio caminho demonstraria seus constantes acertos. Nunca ia errar, ia sempre acertar. Então vale a pena a gente analisar esses fatores aqui, esses dois lados aqui. O lado que vale a pena a gente pedir um conselho a alguém, e o outro lado que vale a pena a gente dar uma orientação a essa pessoa. Quer dizer, vai, força, você consegue, você chega lá. Tenho visto em você que você é uma pessoa dinâmica, corajosa, ousada. Então, dando esse solavanco, dando essa ajuda, essa pessoa vai realmente reagir diante da situação. São esses dois lados, e vale a pena a gente tocar nesse assunto para você que está precisando de uma ajuda, precisando tomar uma decisão. A decisão do conselho é de inteira responsabilidade da pessoa que pede o conselho. A decisão. Jamais. Atente para essa palavra.
jamais vá culpar alguém porque você ouviu o conselho de A, de B ou C. Se suas decisões deram errada, nunca vai dizer assim, eu ouvi o conselho de fulano, foi errado. Olha, lembre-se bem, a decisão, dar início, agir, correr atrás, isto é de responsabilidade direta da pessoa que pede o conselho. No capítulo 17 do livro de 2 Samuel, tem uma ação aqui gloriosa na palavra de Deus entre uma família, o rei Davi e o seu filho Absalão. Davi tinha um conselheiro chamado Aitofel, uma pessoa sábia. Alguns até chegaram a dizer que o conselho de Aitofel era conforme a palavra de Deus, que o que ele falava, a quem ele aconselhava e a maneira como ele aconselhava a Davi era uma ação prudente, era uma ação aconselhável, era uma ação confiável. E Davi se apoiava no conselho de Aitofel, mas também Davi o conhecia e Aitofel conhecia Davi. Então é aquela colocação, a quem você pediria um conselho? A uma pessoa íntima, a um amigo, a um colega, a pessoa da família. Mas também Davi tinha outras pessoas a quem, nas horas da dificuldade, ele pedia uma orientação. Não é uma questão de consultar o profeta. O rei também tinha esses requisitos, né? Era prerrogativa do rei também consultar o profeta. Como também tinha como procurar um conselho diante da dificuldade que ele tinha. E Aitofel era essa pessoa. Porém, o reino de Davi estava sendo usurpado pelo seu filho Absalão. E a orientação era que Davi ele se retirasse do palácio, porque a conspiração foi grande. E algumas pessoas aliadas de Davi passaram a atender Absalão. Então Davi naquele dia, partindo de retirada com o seu povo, com aqueles que seguiram com ele, estava no meio dessa equipe de Davi, Hussai. E Davi chega a expressar uma palavra dizendo que Hussai voltasse porque ele seria pesado. Pesado talvez uma questão de uma pessoa já idosa ou uma pessoa que tinha uma enfermidade e que teria dificuldade em conduzi-lo, mas orientou Hussai a voltar ao palácio e ficar no palácio, mas também orientou que a partir do momento que ele soubesse de algum acontecimento, alguma notícia, através dos sacerdotes, 2 sacerdotes que ele separou e os seus filhos, que essas notícias chegassem a Davi. Então, quando Absalão chega e toma o palácio, ele chama Aitofel e pergunta a Aitofel sobre qual a decisão seria tomada. Qual a orientação que ele daria? Então, Aitofel disse assim, olha, me dê uma quantidade de homens que eu vou estar seguindo Davi, vou estar eliminando ele e os demais a gente consegue recuperar. Esse conselho de Aitofel foi de grande importância, mas também Absalão chamou Hussai e perguntou a Hussai, Hussai, o que deveremos fazer? Aitofel falou e nos orientou desta maneira. Hussai disse, meu senhor, meu rei, Davi é uma pessoa muito conhecedora. Davi é feito um leão, é feito um urso que sabe de todas as tocas e todas as cavernas. E se a gente for sair agora, a gente não vai ter êxito. Mas a minha orientação, meu conselho é que se dê um tempo, o senhor forme um grande exército e depois desse exército todo fortalecido, bem ajustado, o senhor saia perseguindo Davi. E é interessante que Absalão atentou ao conselho de Hussai e descartou o conselho de Aitofel.
e até os dias de hoje, as decisões a qual tem que ser tomada. Lembre-se desta palavra. O conselho ou a decisão do conselho é de inteira responsabilidade de quem pede o conselho. Se Absalão tivesse ouvido Aitofel, que era o conselheiro de Davi, talvez ele teria êxito. Mas ouviu Hussai. E ao ouvir Hussai avisa ao sacerdote. O sacerdote também leva essa notícia para Davi. Se você está diante de um dilema, pense bem a quem você vai pedir um conselho. Talvez a quem você está pedindo conselho pode colocar você em uma situação muito complicada. Deus lhe abençoe. E essa orientação vale a pena a gente analisar todos os fatores antes de pedir um conselho. Deus te abençoe, amado.